Olá, eu sou a Raquel Polito, vim falar sobre comunicação, sou escritora internacional, palestrante e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje o nosso programa está muito top porque nós temos aí uma empreendedora de dar inveja, aquelas admiráveis. Rita Lima, muito obrigado aqui pela tua presença aqui, tá? Eu agradeço. Perfeito. Rita, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu nasci em Belém do Pará, Perfeito. na capital mesmo, e meu primeiro e único emprego foi no ramo de consórcio. Tá. Comecei no setor administrativo e depois fui evoluindo, casei com Igor Oliveira e a gente acabou tendo uma representação, que é o que começa, né, quando entra no ramo de consórcio. A gente teve nossa primeira empresa em Belém do Pará. Depois de um ano, a gente virou coordenador dessa empresa e fomos para Manaus. Em Manaus, acabamos batendo em 3 meses 15 milhões e por ter sido tão rápido assim o sucesso em Manaus, a gente ficou morando 7 meses lá e acabamos indo para Recife. Em Recife, moramos 3 anos e acabamos pegando Norte e Nordeste no ramo de consórcio. E quando foi em 2020, no meio da pandemia, a gente se mudou para São Paulo para ficar mais perto da administradora e acabamos tomando assim conta assim do Brasil, né? Que bacana. E depois disso, quando foi esse ano, acabei passando na prova de bancários, né? Tá, perfeito. Até esqueci o nome. E acabamos montando a Ielo. A Ielo, na verdade, antes era só consórcio e agora começamos a expandir para outros créditos, né? Que tem empréstimo, FGTS. E temos aí essa empresa também por fora, como se fosse telemarketing. E agora estou lançando uma linha de cosméticos. Isso, nós vamos falar disso daí. Fala o seguinte, você, quando entrou no ramo do consórcio, você imaginava que ia ter todo esse desenvolvimento ou não? Logo você entrou. Eu tinha muitos sonhos e muita vontade de mudar de vida, porque eu perdi minha mãe com 11 anos. Sim. E quando eu entrei no consórcio, que foi meu primeiro emprego, não tinha nem um mês que eu tinha entrado, eu perdi minha avó, que era que cuidava da gente. Entendi. E eu acabei ficando sozinha para cuidar dos meus irmãos. Então, é um desafio grande, né? Então eu só tinha uma escolha, seguir. Eu não tinha outra opção. E acertar. E aí eu fui acreditando, e aquela dor eu mergulhei no trabalho, que foi cada vez mais me dedicando e me empenhando a crescer, né? Que bom. Então eu tinha uma vontade. Então quando eu casei, eram 2 pessoas sem dinheiro, trabalhando para os outros, e o meu marido sempre teve também um grande propósito, mudar de vida. Então ele sempre conta, ele tem a rede social dele também, que ele trabalha isso, tirando a escassez da pessoa e fazendo ela prosperar, e ele sempre teve essa vontade. Então a gente uniu esses propósitos e decidimos mudar de vida, e foi que tudo que a gente pegava, a gente se empenhava. E o nosso propósito também é mudar a vida de pessoas, porque existem muitas pessoas aí que também passam pelo que a gente passou, e às vezes só precisam de um empurrãozinho, de um ensinamento, de um caminho, né? Que a gente teve que aprender sozinho, porque a gente não teve alguém que disse assim, olha, tá aqui o caminho. A gente sempre foi por nós dois, né? Porque o meu marido nasceu em Brasília. Okay. E ele se mudou para Belém porque veio morar com uma tia para tentar arranjar emprego em Belém. E foi onde a gente se encontrou e casou, né? Então a gente sempre teve esse propósito. Nosso propósito hoje não é mais dinheiro, e sim propósito em pessoas. Transformar a vida de pessoas para dar oportunidade, né? Que bonito. Nossa, Rita, é interessante que assim, o pessoal que está assistindo a gente, não, ela começou a trabalhar lá e prosperou, mas não teve que ralar bastante, né? Muitos desafios, tinha dia que era daqueles dias difíceis também, né? E tinha que torear tudo isso. Sim, uma virada de chave para a gente foi quando a gente já era casado.
A gente estava com um filho de 1 ano e eu estava com outro na barriga. E eu lembro bem que a gente ainda trabalhava para os outros e a gente não tinha o valor da passagem. E o nosso carro tinha afogado, porque lá em Belém, quando tem esse tempo de chuva, alaga. E o carro, ele tentou passar com o carro e o carro queimou o motor. Então o carro ficou parado, então a gente tinha que pegar ônibus. E a gente morava muito longe, no sentido de quando a gente descia de um caminho. E foi que a gente foi naquela chuva, com eu com um bebê na barriga e ele carregando ao outro de 1 ano, com um saco plástico na cabeça, e eu acabei perdendo a pulseira da minha avó, que ela tinha deixado para mim. E foi ali que nós dois olhamos um para o outro e dissemos, a gente precisa mudar de vida. E tudo que a gente viveu, a gente precisa ajudar outras pessoas a passarem também. Que bacana. Um propósito de vida, né, virou, né? Sim, sim. Que bacana, legal. E você, quando chegou, vocês foram indo para outros estados também? E também é diferente de você ir a passeio, é ir lá para ralar também, né? Sim, até porque a gente não tinha parentes próximos. Por exemplo, eu já tinha perdido minha mãe, já tinha perdido minha avó. E a mãe dele ainda morava em Brasília. Foi então que em Belém a gente sempre foi por nós dois. Então a gente tinha que acordar muito cedo, levar, sorte nossa que a gente encontrou uma crechezinha que a gente pagava para os dois ficar R$300. E aí eles sempre ficaram desde bebês em escola, para a gente tentar mudar de vida, né? Para a gente mudar a nossa vida ali. E foi quando a gente realmente começou a mudar de vida que a gente foi para Manaus. Aí foi que a gente conseguiu trazer a mãe, o pai dele e a família dele para morar. E aí a mãe dele morou com a gente em Manaus. Quando a gente mudou para Recife, a família dele também mudou para Recife para nos ajudar com as crianças. Só que quando a gente veio para São Paulo, como a mãe dele já morava muito no frio, ela não quis mais sair da cidade tropical, né, de Recife. E aí a gente foi um sonho também, a gente acabou comprando um apartamento para ela lá em Recife e conseguimos mais essa vitória e fora as outras vitórias que a gente conseguiu. E a gente fica muito feliz quando a gente muda. Então a gente tem vários líderes nos estados, Sim. Norte e Nordeste, temos em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente ensina eles a fazer a transformação na vida de outras pessoas, né? Porque como a gente é o gestor em cima, tem os outros, e a gente ensina eles a mudar a vida de outras pessoas também. Tanto é que eles estão chegando hoje e amanhã eles já têm uma reunião de mais treinamento para eles poderem passar para os abaixo. Muito bacana, é bastante inspirador mesmo que vocês conseguiram, viu? Legal. E se adaptou bem em São Paulo? No começo, quando a gente chegou em 2020, estava tudo fechado. Você chegou em plena pandemia, né? Cheguei em julho de 2020. Certo. Porque como a administradora tinha que ficar com os funcionários fora, então ficou uma loucura atender o pessoal, como eu tinha Norte e Nordeste e tudo, ficou uma loucura com esse corre-corre. Então a gente decidiu vir mudar para São Paulo para ficar mais perto e poder ajudar. E quando cheguei, eu não gostava de morar em apartamento, né? Nunca gostei, eu sempre gostei de morar em casa. Sim. E quando cheguei aqui, a única coisa que eu encontrei foi apartamento. E nisso, fiquei uns 6 meses, quebrei contrato e acabei mudando para alugar uma casa lá no residencial. E quando foi em novembro do ano passado, aconteceu algumas coisas, né? Que a administradora que a gente estava acabou fazendo umas mudanças que nos prejudicou. A gente quase decidiu voltar para Recife, porque a gente já tinha uma casa lá, né, em Recife. E foi que o meu marido falou assim, não, a gente é muito cristão, e a gente falou assim, não, vamos pensar um pouco, vamos falar com Deus e ver o que ele nos proporciona. E por incrível que pareça, no outro dia um corretor falou conosco, falou, olha, eu tenho umas casas para mostrar para vocês comprarem, enfim. E foi uma coisa de Deus mesmo, porque apareceu uma casa que meu marido gostou da paisagem, que é linda a paisagem de trás da minha casa, e ele até brincou, meu marido tinha acabado de me dar um carro de presente e eu tinha um outro carro. E ele falou assim, eu dou até esse carro de entrada, brincando. E o corretor falou assim, por incrível que pareça, o dono da casa é colecionador de carros. A gente pode conversar com ele. E quando foi depois, meu marido falou, não, eu vou conversar com o dono da casa. A gente foi na empresa dele, que é grande, ali em Alphaville, sentamos na sala de reunião. E aí até o advogado dele tentou meio que atrapalhar, né, a negociação. Aí o dono falou assim, não, espera, Igor, fala pra mim qual é a proposta. Meu marido fez a proposta
pagamos assim, mais da metade da casa. Ele falou, não, a gente não precisa financiar, não precisa nada. E eu não vou colocar juros para vocês. Vocês vão pagar assim e já termina. E foi uma coisa assim, então a gente recebeu a resposta de Deus e falou, não, é aqui que a gente tem que ficar. E a gente faz muito network aqui, né? A gente consegue transferir. Hoje a gente está entrando muito no mundo digital para poder ajudar outras pessoas. Porque o que a gente vê no mundo hoje? Existem muitos jovens, né, com ansiedade, que no nosso tempo não era assim, né? A gente tinha que se virar, e não existia muito isso. E eu acho que a televisão hoje em dia prega muito isso, e hoje tem muitas pessoas desesperadas. E às vezes as pessoas fazem um bicho de sete cabeças, que na verdade é uma coisa pequena que a gente poderia ajustar ali e dar oportunidade para as pessoas mudarem. Maravilhoso. E quando que surgiu a ideia dos cosméticos? Então, foi quando aconteceu um baque, assim, um pouco emocional. Eu já tinha vontade de ter alguma coisa em meu nome. Meu sonho era ter um livro. Também vai ser lançado um livro meu agora, começo de dezembro. Que bacana. Eu escrevi um livro, vai ter agora, que é o Vivo Novo, Ultrapassando o Limite da Dor, que é uma biografia do que eu passei, das perdas, do luto. Tem exercício para as pessoas fazerem no livro, para até elas se conhecerem. E foi que eu pensei assim, poxa, eu estou lançando o livro, eu falo um pouco para ajudar mulheres a se desenvolverem, e eu vou lançar uma linha, que eu ficava muito acompanhando, né? Assim, eu falei, vou lançar uma linha, porque o que eu posso fazer? Eu posso fazer um catálogo online com links. É verdade. Onde muitas mães aí que não conseguem trabalhar, ou outras pessoas que não conseguem porque têm seus filhos, dá oportunidade para elas trabalharem home office e venderem os produtos. E às vezes 2 horas por dia, 3 horas por dia é o que consegue. Que é igual no tempo da Avon. Na Avon a gente não pegava um catálogo, levava e as pessoas... Então, hoje em dia, como está mais digital, tem um catálogo online onde a nossa empresa só despacha e chega na casa da cliente. Interessante. Como que chama a empresa nova? A de cosméticos? É Larrier. Em francês é ria disso. Ok, tá. Interessante. Não, e tudo tem que contribuir, né? O nome, né? Sim. O propósito da empresa. Os produtos eles são totalmente veganos, não atingem os animais, e eles são livres de parabenos, que é aquela substância que faz, que tem outras maquiagens que, por exemplo, todo mundo fala assim, não usa muita maquiagem, você tem que tirar, que vai envelhecendo o rosto, danificando, e se você fica muito tempo com a maquiagem, pode dar bactéria. E o componente aí chama isso daí? Parabenos. E tá. o nosso produto é livre disso. E fora que tem cheiro, fica uma fragrância bem natural de produtos veganos. Ô Rita, do dia que você começou até agora, uma grande transformação na vida, né? Sim. E cada vez você tendo mais pessoas assim na sua vida. Sim. Você imagina chegar em São Paulo, que você não conhece quase ninguém, e depois hoje você ter assim um network fantástico igual isso, né? Sim, sim. E eu sou muito feliz pelas pessoas que crescem, né? Por exemplo, eu tenho uma líder hoje que está comigo desde o começo, e independente de todos, porque eu tive pessoas que a gente fez evoluir e simplesmente se acharam autossuficientes sozinha e decidiram nos abandonar o time. Isso acontece. E o que é mais triste, porque quando as pessoas fazem isso, por exemplo, hoje eu vejo elas não continuaram. Né? Não conseguem fazer. Elas querem ter o mesmo sucesso em pouco tempo, mas não é assim. E aí eu tenho uma líder hoje que está comigo desde o começo e ver cada crescimento, cada conquista, né? Porque são líderes meus de pessoas novas que começam porque vem um crescimento, vendedor, supervisor, gerente, representante. Então são pessoas que às vezes começam com 18 anos, por exemplo. A minha líder, ela simplesmente começou, acho que com 20 anos ou 19 anos. Hoje ela tem 24 ou 25 anos, né? E ela hoje é gerente, ela é diretora minha, Norte-Nordeste, do programa Ricos. Então, isso é bacana porque a pessoa que quiser estudar, né, ter aquilo como ganha-pão, vai se esforçando e cada vez vai crescendo mais, né? Sim, sim. É por isso que meu marido ele é mais à frente disso, ele trabalha alta performance, né? Que é por isso o programa Ricos foi criado dele. Certo, entendi. A tia dele sempre falava pra gente,
independente do que você esteja passando, você é rico, você é rico. Então, finge até que atinge, né? Que a gente aprende PNL. É verdade, a gente tem que ter um ressignificado das coisas. Sim. E aí as coisas começam a acontecer. Quando a gente atrai, o universo ajuda, né? Verdade, tá certo. Ô Rita, nós estamos nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes para dar continuidade, né? Sim, à claro. carreira de sucesso e ajudando a transformar vidas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aquelas que poderiam, 18 anos para cima, né? Que querem estudar, querem fazer alguma coisa, né? Ter alguma oportunidade, então eu queria que você falasse seus contatos, seus sites, à vontade. Tá. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que, independente do que você esteja passando, das dificuldades, eu também não vim de família rica, eu vim de baixo, de luto e de muitas coisas, e eu decidi mudar a minha vida. Então, eu acredito que Deus quer o melhor dessa terra para todos nós, e tudo depende de você, da sua vontade. Então, lembre-se sempre que quem inventa desculpas não chega a lugar nenhum, mas quando você descobre e tira o seu dom de dentro de você, você alcança maravilhas. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, que você levante daí, tire essa tristeza que você tem e transforme em motivação. E os meus contatos são o meu Instagram, é o @limarita, com H no final, e eu tenho lá os sites, né, das nossas empresas, que é www.larrier.com.br, www.programaricos.com.br e www.eloconsórcio.com.br. Perfeito. Rita, gratidão, muito obrigado. Que agradeço. Volte outras vezes aí. Obrigada. Tá bom? E muito sucesso aí. Vem falar do livro depois pra gente. Claro, tá? pode deixar. Tá bom. E eu vou convidar você para ir lá em Alphaville na estreia do livro, que vai ser agora em começo de dezembro, tá Perfeito. bom? Tá bom. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos a essa fantástica Rita Lima, empreendedora de sucesso, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.